E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Estamos aqui com o professor Márcio para mais uma aulinha de ciências, nossa aula da semana. Tudo bem, sétimo C? Lembra de mim, professor Márcio? Vou estar aqui com vocês esse tempo aqui de quarentena para ministrar as aulas de ciências. Sétimo A, sétimo B, saudade do professor aqui, com saudade de vocês também. Mas então é isso, pessoal. Hoje nós vamos fazer a nossa aula 15. A aula 15, ela está na apostila de vocês, na página 297. A página 297, aula 15, o transformismo de Darwin. Nós começamos na aula passada a falar sobre evolução, assuntinho muito interessante. Falamos sobre Lamarck e agora a gente chega em Darwin, tá? Já fechei as tarefas de vocês, quem me enviou, enviou. A partir de hoje as tarefas vão ser enviadas por e-mail, não mais ali no Google Class. Então, gostei de quem fez, gostei das respostas, eu vou dar um feedback devagarzinho para vocês, tá certo? Pessoal, o transformismo de Darwin, nós vamos tratar agora de uma coisa chamada de darwinismo, ok? Então, vamos acompanhando na apostila, vamos grifando, vamos marcando algumas coisinhas, porque sempre é interessante, tá certo? Gosto muito dessa aula. Se eu tivesse com vocês pessoalmente, a gente ia discutir bastante tempo sobre isso, eu ia tentar passar até um documentário que eu gosto demais, mas eu vou deixar aqui no final para vocês como sugestão de aprofundamento, se alguém tiver interesse, né? Então, Darwin é este cara aí, um rapaz que desde a sua juventude ele não sabia muito bem o que ele queria, então ele tenta algumas carreiras, ele entra na medicina, porque o pai dele eles eram de uma família muito sofisticada, com bens lá na Inglaterra, e aí o pai dele queria que ele fosse médico, né, que era um cargo de posse, uma profissão de posses, né, e aí ele vai fazer medicina. Chega lá na época da medicina, ele percebe que aquilo não era para ele. Logo no primeiro ano, a sala de anatomia deixava ele muito mal. Ele sentia muito um incômodo absurdo. Ele não conseguia nem participar das aulas de anatomia. E como falar isso pro pai dele, né? E aí ele chega e fala pro pai dele, e aí o pai dele fala, olha, uma outra sugestão é você entrar lá para fazer teologia. Então ele vai cursar teologia. Nossa, muito incoerente para quem Darwin vai vir a se tornar no futuro. Darwin, em 1831, ele embarca sendo convidado para fazer uma expedição ao redor do mundo, e ele vai como sendo um naturalista. Para fazer qual parte? Ele vai recolher materiais científicos que ele julgar interessante. Por quê? Durante toda a época de faculdade, Darwin, ao invés dele ficar se dedicando ao curso, ao curso que ele tinha escolhido, ele começa a querer conversar sobre outras coisas com pessoas que ele vai se aproximando e querendo colher informações. E aí as pessoas começam a associar ele a um naturalista, a um bom naturalista. E aí surge esse convite para ele embarcar na Beagle, que é um barco que ia fazer uma expedição ao redor do mundo, e ele vai para pegar amostras. A nossa região aqui era pouco explorada, não tinha muitas informações, então eles iam para fazer esse levantamento, né? E aí Darwin acha que isso é uma baita de uma oportunidade para ele, né? Darwin entra nesse barco e fala, agora é a hora. Só que aí, ao mesmo tempo, foi uma viagem meio sofrida, vou mostrar para vocês já, não foi mil maravilhas. Só que cada vez que Darwin chegou, principalmente na América do Sul, ele ficou encantado. As coisas que ele via não era igual a gente, nossa, um passarinho. Não, ele via, ele enxergava muita coisa além do que a gente está acostumado a enxergar. Ele começou a tentar entender alguns processos que ele via aqui no nosso continente, principalmente. E aí Darwin volta para lá para a Inglaterra um tempo depois e simplesmente com uma teoria evolutiva criada na sua cabeça. A evolução surge nessa viagem de Darwin. E aí Darwin encontra o primeiro problema, porque ele era casado com uma mulher religiosa, e aí a igreja mandava muito nessa época, e aí Darwin não publica esse trabalho, não divulga esse trabalho por dois motivos. Primeiro, que ele tinha medo da igreja, né? Você imagina que se ele falasse alguma coisa que fosse contra os ensinamentos da igreja, o futuro dele era perder a cabeça, né? E a segunda coisa, dentro da sua própria casa, ele tinha uma esposa que não aceitava as teorias que ele tinha descoberto lá no Novo Mundo. O que acontece? Ela fala para ele assim, você quer continuar casada comigo? Ótimo, é o que eu quero também. Porém, nós somos católicos, devotos de Cristo, então nós acreditamos no que a Bíblia diz.
E aí Darwin, por amor à sua mulher, se cala. E Darwin começa a ficar deprimido, além de tudo, por causa disso. Porque ele tinha tanta coisa na cabeça dele e ele não conseguia divulgar isso para ninguém. O que Darwin faz? Darwin começa a conversar muito com uma filha. E aí uma filha dele se apaixona pelas histórias dele. E aí essa filha, ele percebe que nela ele está plantando esse instinto de curiosidade que Darwin tinha, de querer descobrir um pouco mais as coisas. Só que chega um momento, essa menina fica muito adoentada e ela morre. E aí Darwin se entrega, porque ele fala, a única pessoa que eu tinha que podia me ouvir, que me aceitava, que era curiosa com meus ensinamentos, me deixou. E aí Darwin também parte, fica muito doente e tal, até que lá no final da vida Darwin decide por publicar os seus estudos, e aí revoluciona tudo. Darwin foi muito criticado, a igreja faltou excomungar a família deles assim, e ao mesmo tempo ninguém queria nem ouvir o que ele falava. Com o passar do tempo, com outros pesquisadores apoiando a teoria, descobrindo outras coisas que comprovavam o que Darwin falou, Darwin foi ganhando reconhecimento. Até hoje isso é válido. Esse livro aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês depois, é o livro que Darwin escreve sobre seus olhares, sobre seus conhecimentos na viagem do Beagle. E aí esse livro até hoje é o livro de evolução, da evolução básica. Né? O mais interessante é que nesse livro aqui de evolução, Darwin não fala nenhuma vez de DNA, Darwin não fala nenhuma vez de genética, porque nem existiam esses termos ainda nessa época, mas ele já falava coisas muito atuais. Tanto é que depois, com o surgimento do advento da genética, o advento do DNA, tudo que foi dito por Darwin ficou muito mais explicado. E aí surge uma nova teoria que é chamada teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, novo Darwin, que é o que a gente estuda lá no ensino médio, tá certo? Mas voltando a essa história, aí Darwin não era aceito. A sociedade ria de Darwin, tirava muito sarro de Darwin. As sociedades científicas da época até queriam expulsá-lo. Até que aos poucos a história foi mudando e ele vem ser o grande pai dessa chamada evolução. E quando Darwin morre, por exemplo, a disputa para velar o corpo de Darwin foi absurda, inclusive da própria igreja. A igreja que negou ele, que apedrejou entre aspas, queria velar o corpo de Darwin, tá certo? Mas beleza. Mas então, nessa viagem do Beagle, né? Então ele coleta materiais científicos, plantas, animais, identifica e os classifica. Então, essa daqui é uma imagem do Beagle, do barco, né? É um barco muito simples, ó, tá vendo? Um barco à vela, muito simples. Faz toda essa viagem, ó, saindo lá da Europa, descendo aqui até o litoral baiano, desce por toda a América do Sul, faz a curva lá embaixo, chega até Galápagos, que aí foi onde Darwin deitou e rolou. Aí ele descobriu muita coisa, viu muita coisa, depois dá a volta toda aqui, aí chega na Austrália, blá blá blá, e aí até que volta lá, passa de novo aqui pela Bahia, para buscar uma carajazinha para levar embora e tal, e aí chega lá, termina a sua viagem, tá certo? Imagina o tanto de coisa que Darwin trouxe nessa viagem, tá? Não foi uma viagem fácil, como eu disse para vocês, então aqui, por exemplo, é uma planta, não sei como que fala isso, um projeto do Beagle, né? Então falava dos compartimentos, onde Darwin sofreu demais, ele teve, sem contar que as pessoas morriam durante a viagem e tal, então ele tinha que lidar com isso daí, e ele não estava preparado, mas é bem legal. Esse manuscrito aqui foi tirado desse livro aqui, ó, que é A Viagem do Beagle de Charles Darwin, né? Uma viagem do naturalista ao redor do mundo, né? Então, esse livro aqui é fantástico. Esse não é ele conta a história da viagem, né? Tem a edição brasileira aqui que fala sobre essa viagem dele e tem os relatos de tudo que aconteceu nessa viagem. Tudo bem? Bem, continuando aqui a minha historinha, fora isso, fora coletar materiais, fora coletar e identificar plantas e animais, Darwin também tem contato com informações vindas de fósseis, rochas e minerais. Darwin não apenas visualiza essas coisas, mas como começa a querer associar as informações do que ele coletava vivo, né, e aí acabava fixando e tal, do que ele via já em fósseis. E aí Darwin começa a ver que muita coisa era respondida se ele analisasse
o animal fossilizado do animal atual que ele encontrava nesses lugares, ou mesmo coisa das plantas também. E aí, os estudos de fósseis futuramente vêm a comprovar todas as teorias, as ideias que ele teve desta viagem. Então, tudo aquilo que ele propunha, que ele falava em relação à evolução de um ser vivo, quando a gente descobria fósseis de algumas espécies, espécies que tinham relação com outras atuais, eles viam que essas informações realmente batiam com as ideias de Darwin. Então, os fósseis vieram a comprovar. Era como se fossem livros encontrados que falassem, não, tá certo o que ele está falando, tudo bem? E aí, depois dessa viagem, né, Darwin desenvolve uma das mais importantes teorias científicas de todos os tempos. Que teoria é essa teoria que é contada neste meu livrinho aqui, tá? A origem das espécies. Qual é essa teoria? Essa teoria é a teoria, nós vamos ver já, não é agora. Mas antes da gente continuar, uma informaçãozinha importante para vocês, o que são fósseis, né? Fósseis simplesmente é uma ferramenta, ou então é uma característica, é alguma coisa que dá uma informação que vocês não fazem ideia. Fóssil não é apenas você chegar lá no museu e querer olhar isso daqui. Não, é simplesmente ver, esse animal não existe mais. Mas como eram os hábitos de um animal desse tamanho naquela época? Como que era o ambiente que ele sobrevivia, que ele vivia? Como que era o habitat dele, né? O que ele comia? Qual era o tipo de alimentação? Tudo baseado num fóssil que é encontrado. Para começar, o que é um fóssil? É um vestígio ou resto de um organismo. O que é vestígio? Pode ser uma pegada. Então, por exemplo, um dinossauro simplesmente pisou numa região e aquela região que ficou a marca do pé dele é um vestígio dele, é um rastro. Ou então pode ser, de repente, fragmentos de alguma coisa, pode ser até fezes. Então, as fezes foram fossilizadas, e aí a gente consegue entender sobre a alimentação desse animal e tudo mais. Então, vestígios ou restos do organismo, então partes ósseas, o crânio, que não foram decompostas, mas sim preservadas e tornaram-se rochas. Rochas com dureza, rochas com firmeza, que perduraram por tantos anos, a ponto de serem escavadas, serem tiradas da região onde estava fossilizada e dão para nós informações de como eram seres vivos de épocas muito atrás, tudo bem? Então, não esqueçam que fósseis podem ser ou indivíduo ou apenas vestígios dele. Nós temos, inclusive, por exemplo, insetos que foram fossilizados inteiros, alguns animais que foram fossilizados inteiros por algum evento qualquer, né? Insetos que ficavam presos em resinas de árvores, lava que pegava, de repente, sei lá, uma região, não sei te dizer exatamente vários exemplos, mas fósseis você imagina que é algo que não deu tempo de ser decomposto e sim ficou preservado lá no ambiente, tudo bem? E aí Darwin, quando analisa esses fósseis, ele percebe o seguinte, que existiam na natureza alguns animais gigantes que são muito parecidos a indivíduos atuais, porém pequenos. Então, se eu olho, por exemplo, um mamute gigante, ele é parecido com um elefante. E o que chamou a atenção dele é que a preguiça gigante, ela tinha a estrutura morfológica óssea muito parecida com a estrutura óssea de uma preguiça atual. E aí Darwin fala, por que será que a natureza extinguiu um animal parecidíssimo com o que nós temos hoje, simplesmente para tê-lo em tamanho menor? Então, Darwin pensa, será que não é mais interessante para esse animal ser pequeno, ao invés de ser daquele tamanho todo, para achar uma carga de alimento para sustentar aquele corpo, ou então para se defender de presas, seja o que for, não era muito mais complicado do que ele ser menor, né? Para achar parceiros e tal. Então, assim, Darwin começa a se perguntar, e aí ele fala que ao longo do tempo, as espécies foram se transformando gradativamente para melhor conseguirem sobreviver. Então, alguns registros fósseis mostravam isso para ele. A tal da preguiça gigante, ela tinha de diferença apenas o tamanho. O indivíduo atual, ele possuía o mesmo padrão ósseo, porém numa estrutura um pouco mais concentrada, menorzinha. Tá? Isso foi muita informação para ele naquela época.
Então, ó, aqui é um exemplo para vocês entenderem. É a mesma fotografia tirada nesse lugarzinho aqui, ó, o tamanho de uma criança perto da preguiça gigante. Como seria mais ou menos a alimentação desses indivíduos, né? Mas você percebe que a forma morfológica do corpo da preguiça gigante é mais ou menos parecida com o que nós temos de preguiça hoje em dia. Beleza? Bem, continuando a história aqui, ó. Então, Darwin, pessoal, em 1859, ele cria a teoria da origem lá no livro da Origem das Espécies, ele cria a teoria da seleção natural. Eu aposto que vocês já ouviram falar sobre isso. Então, Charles Darwin cria nesse livro de Origem das Espécies, nesse livro que eu tenho aqui, sobre a teoria da seleção natural. O que essa teoria vem nos dizer? Ela vem falar que a natureza, ela seleciona os mais aptos para sobreviverem. Lamarck dizia outra coisa, a natureza estimulava ou forçava os indivíduos a ficarem melhores, a ficarem diferentes. E aqueles indivíduos, para sobreviver, eles tinham que ficar melhor. Ponto final. Aqui não, a natureza já escolhe os indivíduos que ali estão. E ela fala, aquele padrão é o padrão mais interessante para a atualidade. Aquele padrão é um padrão que não vai conseguir se manter mais. Então, mais coisas que Darwin fala, ó, que a evolução ela é gradativa, ela vai acontecendo devagar, porém ela é infinita. Pode parecer que nós estamos já no ápice da nossa evolução, isso não é verdade. Um exemplo disso é o que nós estamos vivendo nesse momento. Quantos indivíduos estão sendo selecionados por um vírus, né? Os indivíduos mais aptos vão sobreviver a essa pandemia, os menos aptos vão ser extintos. E o que é ser mais apto? É continuar a sobreviver e deixar descendentes. Os menos aptos não deixarão descendentes, tá? Ó, os mais aptos deixam de sobreviver e deixam descendentes. Aqui embaixo, as espécies se adaptam às condições ambientais. Então, quem escolhe a característica interessante não é o indivíduo, um chefe, um proprietário, é a própria natureza. Nós vamos ver lá para frente que, por exemplo, quando tem um cachorrinho e eu vou para cruzar com o meu cachorrinho, eu pego um que é menorzinho do que ele para nascer filhotes pequenos e valerem mais, isso não é seleção natural, isso é seleção artificial. Ah, eu cruzo lá pitbull, eu vou fazer cruzamento de pitbull, eu ponho para brigar, o que vencer é o que eu vou cruzar porque ele é o mais bravo. Isso não é seleção natural, é seleção artificial, tá? A natural, quem seleciona o padrão mais interessante é a natureza. Desculpa. E aí, o mais legal de tudo isso, nossa, é que Darwin acredita na existência de um ancestral comum. Darwin acredita que existia espécies padrões básicas, indivíduos básicos, e respondendo a pressões do ambiente, esses indivíduos começaram a ter que se adaptar, ou seja, sobreviver a diferentes situações. E de repente espécies isoladas foram ficando tão diferentes umas das outras que passaram a dar origem a uma diversidade imensa de espécies que nós temos hoje em dia, tá certo? Então, a evolução é gradativa e infinita, os mais aptos sobrevivem, deixam descendentes, as espécies se adaptam às condições do ambiente e nós temos sempre um ancestral comum que dá origem a duas espécies ou mais, tá certo? E aí começa uma outra história. Darwin, quando chega numa regiãozinha chamada de Arquipélago de Galápagos, que fica ali bem próximo ao litoral do Equador, aqui na América do Sul, que é um arquipélago formado por essas formações de ilhas aqui, rochosas. Então, assim, aqui é uma imagem do alto dela, que também é uma outra imagem. Então, perceba que são várias ilhazinhas. E aí, Darwin, quando vai nesse lugar, ele encontra aqueles dragões de Komodo ali, que são dragões gigantescos, que são característicos dessa região, e ele encontra alguns pássaros. Nessa ilha, olha o que acontece, ele encontra esses pássaros, chamados de tentilhões. E esses pássaros, eles são um grupo único, não que eles são a mesma espécie, eles são um grupo único de pássaros, e que tem vários tamanhos. São espécies muito semelhantes. E ele percebe que cada animalzinho que vive em cada formaçõezinhas dessa, cada ilhazinha dessa, apresenta um padrão. Um padrão diferente. E que padrão é esse? Tamanho diferente e principalmente formato do bico. Então, se eu olhar aqui, ó, percebam esse bico aqui
em relação a este bico, em relação a este biquinho pequenininho e este bico já bem maior, esse bico mais afiado. Tudo o mesmo grupo de pássaros, tentilhões. E aí, com bicos tão diferentes, ele começa a perceber que esses bicos tinham uma adaptação ao tipo de alimento disponível nas ilhas. E ele percebe que esses animais foram selecionados devido à alimentação que era disponível naquela região. Mas deixa eu contar essa história direitinho. Então, olha isso, ó. No arquipélago de Galápagos, ele percebe que tinham tentilhões, aves de tamanhos variados, e esses tentilhões eram muito semelhantes, isso é uma característica que eu não falei, a espécies que também existiam no continente. E aí ele viu que no continente nós tínhamos espécies semelhantes a esses pássaros que viviam apenas nas ilhas. Só que lá nas ilhas, esses pássaros tinham características morfológicas diferentes daqueles ancestrais ali do continente. E aí ele mostra para você aqui, ó, que, por exemplo, alguns pássaros tinham esses bicos maiores, outros bicos mais afinados, e ele começa a fazer uma associação entre esses indivíduos. Porém, percebam aqui embaixo, ó, todos eles vindo de um único ancestral aqui, tá? Um ancestral comum. E o que ele mostra para a gente? Que então esse ancestral comum, devido a pressões ambientais, seleções naturais relacionadas à alimentação, tornou esses animais espécies diferentes. Isso é chamado de especiação, que é a nossa aula 16. Tudo bem? Outra história de Darwin é em relação aos macacos. Darwin foi excomungado pela igreja, pela sociedade aristocrata da época, quando Darwin diz que os homens eram parentes de macacos. Darwin nunca disse que os humanos vieram dos macacos, e sim que eles compartilhavam um mesmo ancestral. E aí, na época, quando Darwin fala sobre isso, ele já estava velho. Então, ele tinha essa cara com essa barba e tal, não sei o quê. E aí surgiram esses montes de caricatura. Imagina uma mulher dessa ter uma ligação com primatas. A sociedade não aceitava isso. A igreja condenava, falava, como assim, né? Nós somos criaturas divinas criadas por Deus para dominar sobre os outros animais. Se você quiser falar que você parece com um macaco, o problema é seu, a gente não. Né? Então, assim, muitas caricaturas surgiram na época. Na internet tem muita coisa para vocês verem sobre isso, se a gente tiver interesse. E aí Darwin, então, isso ficou conhecido como chimpanzés de Darwin. E aí, pessoal, a história, o que é aqui na verdade? Que chimpanzés são os parentes evolutivos mais próximos dos homens. Por quê? Não que o homem vem dessa linhagem de chimpanzé, não, mas ambos descenderam de um ancestral comum. E essa separação da linhagem de homens para a linhagem de macacos, chimpanzés, ela se deu há 8 bilhões de anos atrás, tá? Então essa especiação aconteceu lá no passado. E aqui é mais ou menos isso que nós estamos conversando. Nós aqui onde nós estamos, o nosso parente mais próximo ele é um chimpanzé. Nós não estamos vindo do chimpanzé. Se nós tivéssemos vindo deles, esse traço teria que sair aqui de chimpanzé, porque aí surge o grupo do chimpanzé e nós viemos deles. E não. Ó, o ancestral comum aqui, ó, um antepassado primata. Ó, o que vai acontecendo, vai dando origem a outros grupos de primata, outros grupos, até aqueles que têm as formas de hominoides, essa forma mais humana, porém não são seres humanos. Então, ó, o gibão, o orangotango, o gorila, e posteriormente aqui no final, um momento evolutivo que separa chimpanzés de homens. Aqui dá origem aos humanos, tá? Ou os homo todos que a gente já conversou em aula. Ok? Aqui é mais um momento de explicação aqui pra gente, né? Então, ó, percebam, aqui é um momento onde fala que separou esse grupo aqui, ó, os hominídeos, tá? Dos macacos do velho mundo aqui e tal, do novo mundo, melhor dizendo. Tudo bem, pessoal, para vocês entenderem o que Darwin fala, ele fala que nós tínhamos um compartilhamento de um ancestral comum, e não que nós viemos desse indivíduo aqui. Bem, vamos ver. Isso é importante pra gente, ó, pessoal. Se eu for comparar, isso cai em vestibular, eles vão conversar muito lá no ensino médio, se eu vou comparar as duas teorias evolutivas, de darwinismo e lamarckismo,
tem que ter em mente o seguinte, que a evolução para Lamarck, ela se baseia nisso, ó. A evolução das espécies depende de dois fatores, aquela lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. A evolução darwinista, baseada em Darwin, ela se baseia em a seleção natural consiste em selecionar indivíduos mais adaptados a uma determinada condição ecológica. Então, o indivíduo que é melhor adaptado para aquele tipo de ambiente é ele que vai sobreviver. O resto vai deixar de existir e não ter descendentes. Tudo bem? Para simplificar aqui, ó, o professor deu uma mudadinha. Ó, o ambiente, ele é um fator comum para as duas teorias. Lamarck fala que o ambiente estimula a geração de modificações nos organismos. Então, o ambiente fala, ó, para você sobreviver, estica esse pescoço, tá certo? Ou então, melhora esse teu braço, tenha mais força. E aí, quando tanto eu utilizar os meus braços, eu vou ficando mais forte. Então, eu vou me tornando mais apto, porque o ambiente está me exigindo isso, tá certo? Só que, ao mesmo tempo, o ambiente tem um papel secundário. Por quê? Ele só dita uma característica. Eu preciso me modificar para sobreviver. Então, a fonte da evolução, a fonte da transformação se dá em mim. Eu tenho que fazer isso daqui. Essa mudança para poder sobreviver. O ambiente está falando que se eu tiver um braço melhor, se eu esticar o meu braço, eu vou melhorar minha adaptação, minha sobrevivência. Então, eu sou o agente transformador da evolução. Tenho que me transformar para poder conseguir sobreviver naquele ambiente. Darwin, ele fala o quê? Que o ambiente não estimula a geração de modificações. Pelo contrário, os indivíduos já são modificados entre si. Então já tem homens com braços mais fortes e homens com braços mais fracos. Só que se o ambiente precisar de um organismo com um braço mais forte, infelizmente os com os braços mais fracos vão deixar de existir. Então, o ambiente vai selecionar os organismos que já estão modificados. Ou seja, os melhor adaptados, tá certo? Então, aqueles que estão já adaptados, eles vão ser os selecionados pelo ambiente, tá? Então, o ambiente, nesse caso, ele não tem um papel secundário, né? E eu sou agente transformador. Não, o ambiente tem um papel fundamental, porque ó, as modificações vão surgindo naturalmente entre os indivíduos. Os indivíduos têm lá o cruzamento entre si, vão surgindo indivíduos melhores e indivíduos não tão bons. Só que as condições do ambiente vai selecionar aquele perfil que é mais interessante. É como se amanhã falasse, ó, todo mundo que for saudável praticar esporte não for sedentário vai ser o que nós vamos preservar nessa pandemia. Os obesos, os sedentários, os não sei o que, os fumantes, todos esses nós não vamos ligar se morrer. Entendeu? Então, a variedade já existe. Agora é o ambiente que vai selecionar qual que é o perfil mais interessante para continuar vivo. Neste caso aqui, o ambiente estimula, só que você que vai ter que se transformar, e aqui o ambiente seleciona o indivíduo que já foi transformado. E aí, se eu chegar naquela historinha da girafa, como fica a girafa do pescoço comprido e do pescoço curto? Isso é matéria de ensino médio, mas a gente vai começar agora, ó. Para Lamarck, as girafas inicialmente tinham pescoço curto, foi se esticando o pescoço e as pernas para conseguir alcançar os alimentos lá em cima, e aí de geração para geração iam tendo cada vez mais o pescoço comprido. Então o ambiente causou uma transformação nesses indivíduos. Os indivíduos tiveram que ser o agente mudante, o agente da evolução. E em Darwin, ó, inicialmente nós tínhamos girafas de pescoço grande, pernas compridas, e girafas de pescoço curto e pernas curtas. Tá? Só que as maiores chegavam mais facilmente aos alimentos. As menorzinhas ficavam tão fraquinhas que não conseguiam reproduzir. Ninguém escolhia elas para reproduzir porque elas eram muito fracas. Ou então morria até antes da época reprodutiva. E aí, nem chegava a idade de reprodução. Então, a cada geração, o número de girafas de pescoço comprido ele foi aumentando. Ele foi selecionado, ele foi escolhido. Então, o ambiente seleciona a transformação. Tá? Aqui eu fiz questão de colocar isso porque é uma imagem do nosso livro de ensino médio, né, que mostra a mesma história de Lamarck e a mesma história de Darwin aqui. Então percebe uma que morreu aqui e tal, tá certo? Então isso é uma matéria realmente que a gente tem que começar já a entender desde agora. Beleza? Pessoal, para terminar então, ó, a evolução dos seres vivos ela se baseia nos estudos de Charles Darwin. Charles Darwin, ele diz que a população de seres, pensa em qualquer ser vivo, uma planta, uma bactéria, seja o que for, ela possui variabilidade.
indivíduos de todos os tipos. E por situações onde a natureza impõe algumas características mais interessantes para ela, os mais aptos vão sobreviver. Então, neste processo onde a natureza faz uma seleção, a gente chama de seleção natural. Essa é uma imagem que o professor colocou de uma matéria que saiu na Super Interessante, e eu vou colocar para vocês o link dela aqui, ó, que quem quiser dar uma olhadinha, ó, entenda de uma vez o que é seleção natural. Não é um texto muito simplesinho, mas é uma imagem, uma matéria legal, tem muitas imagens boas. E também coloquei para vocês aqui, ó, o vídeo da biografia do Charles Darwin, que eu gosto demais, que é o que eu iria passar para vocês. Não é muito interessante, assim, para o pessoal da idade de vocês, mas eu gosto demais, porque mostra fotografias bastantes, ó. Começou com um amor pela natureza. Ele era fascinado pelos detalhes do mundo da natureza. Algo simples como a Se você quantidade de tiver terra que interesse, um dá uma poderia olhada. cavar durante um dia era motivo de assombro para ele. E se transformou em um desejo ardente da evolução. Distribuído por Lobon. Não é muito novo.